Olá, eu me chamo Camille Porto de Souza, sou aluna do curso de Engenharia de Controle e Automações de Processos e venho através desse vídeo apresentar a minha resolução do computador simulado da disciplina MATA 38, Projetos de Circuitos Lógicos, do professor Luciano Rebouças. De antemão, preciso dizer que não consegui realizar o projeto por inteiro, visto que, no final do processo, ocorre uma falha. Porém, apresentarei toda a minha estrutura antes de mostrar tal falha. Bom, primeiramente aqui está a arquitetura proposta. A CPU, que é a unidade central de processamento, e as memórias. Aqui, a memória ROM, que é a memória que armazena as instruções que serão executadas pelo computador, e a memória RAM, que é a que armazena os dados manipulados pelas instruções. Irei entrar na minha CPU para mostrar cada parte dela. A CPU é composta pelo PC, que é o contador de programa, pelo registrador de instruções, que é o IR, pela unidade lógica aritmética, que é a ALO. Temos também o banco de registradores, o BR, e a UC, que é a unidade de controle. Bom, entrando aqui no meu PC, no meu contador de programa, temos aqui um contador de borda de subida, contendo um clock e um reset, e uma saída do contador de 5 bits. O PC é responsável por garantir a busca sequencial das instruções, ou seja, após a busca de instrução, o PC é incrementado. Após ele, nós vamos para o registrador de instruções, o IR. O IR é composto pela a entrada dele, que no caso é a saída da ROM, conectada a um registrador contendo um clock e um reset, e tendo como saída um endereço entre aspas, de 8 bits, sendo separadas em duas duplas e uma quadra. O primeiro par é o endereço da RAM, o segundo do registrador e a quadra é o operador. O IR é responsável por armazenar a instrução que está sendo executada no momento. Após o IR, seguimos para a unidade de controle. A minha unidade de controle é que gera sinais de controle responsáveis por garantir o correto funcionamento do computador. É aqui que possuímos os mnemônicos, o multiplicador, o somador, o subtrator, os que são responsáveis pelas cópias, pela leitura, armazenamento e o encerramento do fluxo. Mais para frente, irei explicar melhor esse conjunto de instruções. Na prática, após a unidade de controle, vamos para o banco de registradores. O banco de registradores é o que contém os registradores principais de propósito geral, contendo o RA, que é o registrador acumulador, que tem como função armazenar o resultado das operações aritméticas feitas lá na ALO. A ALO, depois eu volto para explicar melhor o BR. A ALO é a unidade responsável pela execução das operações aritméticas. Aqui nós temos um multiplicador, um somador, um subtrator. Nesse trabalho em específico, não é utilizado o subtrator. Porém, como o computador é para ser utilizado de forma geral, também temos aqui o subtrator, tendo como opção também adicionar um divisor, né? Aritmética, um divisor. Porém, optei por não colocar aqui. Bom, na ALO, nós vemos aqui que tem vários circuitos combinacionais operando em paralelo, cada um responsável por uma operação. Aqui nós temos o RX e o RY, que eles estão aqui como entrada e aparecem aqui no BR nesta parte aqui como saída dos multiplexadores.
Mas voltando, cada URX e URY são ligados a partir de registradores nos seus devidos operacionais, né? Suas devidas portas aritméticas. Daqui, eles são ligados ao multiplexador, liberando a instrução /operador, e na sua saída conectando um registrador. Temos aqui a saída da ALO, que mais para frente será mencionada. Bom, voltando ao banco de registradores, temos aqui os 4 registradores que serão utilizados. Cada registrador contém 8 bits nele. Aqui nós temos o valor que entra no registrador, liberando uma saída, registrador 0. Não, desculpe. Aqui tendo uma entrada do registrador 0 e uma saída do 0 com clock reset, isso sucessivamente. No último registrador, a sua saída, coloquei aqui como BR para conseguirmos enxergar o que vai acontecer a partir das instruções dadas na ROM. Mais para frente, na prática, ficará mais entendível. Bom, as entradas dos registradores estão conectadas a um demultiplexador, contendo um registrador aqui. Cada saída está ligada a um multiplexador com a saída RX e embaixo com a saída RY. Aqui nós colocamos um buffer de controlado para a opção do 0 ou 1, nesse caso sendo para o 0, se eu não me engano. Continuando, aqui embaixo temos a parte do registrador acumulador, do RA. Tendo aqui os dados do acumulador, os dados da RAM e a saída aqui do operador, e este valor que está conectado aqui em cima também, um túnel. Este clock, este reset, este túnel de entrada RX, RY, é o que está aqui no buffer controlado como sendo uma opção, esqueci no momento a palavra correta. Aqui tá. Na prática, irei explicar melhor. Bom, após ter passado por todas as partes da CPU, deixa eu dar uma diminuída aqui. Também temos o route, o clock e o reset. Quando o clock estiver no 0, quando ele terminar, ele vai dar o route, que é o que vai resetar todo o programa. No meu computador, nós temos aqui também uma forma manual de resetar o programa. Agora vamos pôr em prática o computador. Bom, vou carregar uma instrução qualquer, a RAM 325. O 3 seria o A da expressão dada no trabalho, que é o ax² mais b. O 3 é o A, o 2 é o x e o 5 o b. Pelas minhas instruções, eu optei por fazer o x² primeiro, depois multiplicar pelo A e no final fazer a soma com o b. Mas poderia também ter feito o A vezes o x e depois vezes o x novamente e depois somar com b, visto que o x² é a mesma coisa do x vezes x. Bom, aqui, deixa eu dar um zoom. Nas minhas instruções, lembrando que tem que estar em hexadecimal, nós temos aqui o D5.
ele é responsável por ler da memória e jogar, no meu caso, no registrador 1. Eu vou começar e mostrando passo a passo. Joga aqui no meu BR. E aqui, que aqui vai acontecer? Vou dar mais um Ctrl T, que é o clock. Ele leu da memória e registrou no meu registrador 1. Após o D5, vamos para o B5. O B5 é a instrução move RX/RY. Ele vai mover o que está no meu registrador para o RY. No meu registrador X, aqui tem um 2, quando eu der o Ctrl T, ele vai para o RY, aqui. Aqui, isso está aceso, pois eu tive que fazer uma condição para que a saída fosse primeiro para o RX e depois para o RY, porque senão ele iria para os dois ao mesmo tempo. Por isso, a existência do buffer controlado. Bom, depois do B5, vamos para o 8.5. A função do 8.5, na verdade, é o seguinte. Na minha UC, eu coloquei aqui os hexadecimais e o binário. O 8 é a função da multiplicação. E o 5, na verdade, eu poderia ter colocado qualquer outro valor após o 8. Coloquei apenas para seguir a lógica e ativar a operação, pois tem que ser com dois binários. 2 números, no caso. Então, voltando aqui no BR, bom, o 8.5, ele vai operar na seguinte forma. Ele vai fazer a multiplicação do registrador, deixa eu jogar aqui na minha ALO, para mostrar o que vai acontecer. Quando eu der o Ctrl T, ele vai ativar a multiplicação e vai fazer aqui, ó, Ctrl T. Clock na CPU. Ativou a multiplicação da unidade de controle e, após mais um clock, ele armazenou e me deu o resultado aqui, 4. Voltando para o BR, vou fazer agora a operação CC. O CC é o Move RA/RX. Ele vai pegar o que está aqui no meu acumulador, que foi armazenado, e vai que está na saída do aula. Sim, que eu disse que iria mostrar na aula que faltou. É isso aqui. Essa parte aqui, que é a saída da aula, é o registrador acumulado. Deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo. Com a função, a instrução CC, ele vai mover o acumulado, o valor acumulado aqui, o acumulador, para o registrador 3. Então, quando eu der um Ctrl T, ele veio para cá. E aqui, ele me deu o valor 4. Bom, depois do CC, vem a instrução BC. O BC é o Move RX/RY. Ele vai pegar o que tem aqui no meu registrador 3, que está no RX, e vai jogar para o RY. Ctrl T. Pronto. Após isso, vai vir a instrução D0. A função D0 é ler da memória e jogar no registrador 0. Ele vai ler o que está lá e vai jogar aqui no registrador 0. Ctrl T, Ctrl T. Ctrl T. Aqui. Leu o que estava na posição da memória aqui, deixa eu voltar. Ele leu o que estava aqui nessa posição, o 3, e jogou no meu registrador 0. Porque agora a gente vai começar a próxima operação. Nós fizemos o x², que era o 2 vezes 2, que deu 4, que adicionei aqui no meu registrador 3, porque não estava sendo utilizado. E agora vamos fazer a próxima operação, que é mais uma multiplicação com o 4 vezes o 3, que tem que me dar 12, ou seja, C, em hexadecimal. Bom,
Após ter feito a operação da instrução D0, vamos para a multiplicação, que é, no caso, o 8. E só para seguir a lógica e ativar a operação, coloquei o valor 0 após o 8. Então, quando eu der o clock, ele vai fazer, deixa eu ver na minha CPU, ele vai fazer a multiplicação, vou na minha aula, vai fazer a multiplicação do que já estava aqui, o 4, vezes o 3, e me deu 12 aqui. E esse valor vai estar no meu registrador acumulado, no meu BR, aqui embaixo. E com o CC, que é o Move RA-RX, eu vou pegar o que está no acumulador aqui, o RA, e vou jogar no registrador 3, novamente, porque não vai mais ser utilizado, então eu posso jogar aqui novamente. Então, Ctrl T. Pronto. O 12 está aqui, que é o resultado da multiplicação do x ao quadrado vezes o a, ou seja, do 4 vezes o 3, que me deu 12, que é este resultado aqui, em hexadecimal e em binário. Bom, após esta instrução, a próxima vai se repetir, que é o BC. O BC, só para repeti-lo, é o Move RX-RY. Ele vai pegar o que está no meu registrador 3 e vai jogar para o RY. O que está no meu registrador 3 é o mesmo que está aqui no meu RX. E ele vai jogar para o meu RY. Aqui. Após isso, a próxima instrução é a DA. A DA tem como função ler o que está na memória e jogar no registrador 2. Ou seja, ele vai ler o 5, que está aqui, e vai jogar no meu registrador 2, aqui. Vou dar o clock, novamente, subir, e entrou. Pronto. Após ele entrar, vamos fazer a última operação aritmética, que é a soma do 12 com o 5, que tem que me dar 17. Bom, para isso, tenho que usar, na minha unidade de controle, o valor em hexa 9, que tem como operação a adição. Quando eu, vou colocar até na CPU, quando eu fizer o clock, ele vai ativar a minha adição na unidade de controle. Na minha aula, vai fazer a operação da soma do 5 com o 12. Quando eu fizer mais um clock, ele me deu aqui o resultado, que é o quê? O 1, daqui, 2, 4, 6, 8. Me deu 17. Me deu 17 em binário e em hexadecimal. Bom, a próxima instrução que viria é o CC, que é mover o do acumulador, que está aqui, para o registrador 3. Ctrl T. Aqui, apareceu aqui no meu BR. Após isso, vem a parte que está dando falha, que é a parte do storage, do armazenamento. Pois, quando eu venho aqui no meu computador e dou Ctrl T, ele liga o meu storage, ou seja, ele armazena o resultado. E após isso, ele deveria colocar aqui, adicionar na posição aqui da memória. Porque aqui tem o resultado final de toda a operação da expressão dada no trabalho. Mas ele armazena, que a gente vê que está entrando aqui nos dados da RAM, o resultado. Mas quando eu dou o clock, para encerrar o fluxo e aparecer, ele não aparece. Ele desabilita o storage, porém não armazena aqui na memória RAM. Então, esse está sendo a falha do meu trabalho.
Mas, em suma, o trabalho foi concluído entre aspas, não é mesmo? Tenho aqui todo o processo com todas as ferramentas necessárias, o multiplicador, o de adição, de subtração, os de cópias, o RDM, que é o que ler da memória de dados. Temos aqui o que armazena na memória de dados e o que encerra o fluxo. Bom, vou fazer com a outra expressão. Com outra expressão não, com outros valores. Vou colocar aqui 2, deixa eu dar um 0. 2 vezes o 2, que é o A, 2 que vai ser o X, e colocar mais um 2 aqui. Ele tem que me dar, no caso, 10, não é mesmo? Porque aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 mais 2, 10. Vamos lá. Fazer a operação. Eu vou dar um reset. Era para eu ter carregado antes, não é mesmo? Mas enfim. Eu carrego novamente. 2, 2, 2. Pronto. E vamos lá. Vou dar um Ctrl K para adiantar. O funcionamento acontecendo. Fazendo as cópias. Armazenando, lendo, fazendo a multiplicação. Copiando. Fazendo a última operação aritmética. E agora no momento do storage ele não funciona. Mas dá aqui o resultado final, que é 10. 8, 2, 10. E foi esse o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.